foco principal do BPO, nesses casos, é quando a organização não tem equipe para executar esse tipo de elementos de gestão, a gente entra com a equipe nossa para fazer a execução desse tipo de demanda. E na parte de treinamento, em que a gente entra formando as organizações com essas temáticas de gestão, que a gente entende que são relevantes para que ela consiga desenvolver internamente ou caminhar internamente com a expertise própria, né, desenvolvendo a sua própria equipe. Dentro das soluções, a gente tem basicamente todas essas itens que eu fui falando, né, de execução, e tem o Academy Gestão, em que a gente faz uma trilha de desenvolvimento de líderes, passando por uma série de temáticas ligadas à gestão. E o ponto que eu queria, então, trazer como elemento para a gente discutir está ligado a essa parte da gestão integrada, que é um ponto que a gente tem percebido e tem olhado com mais cuidado nos nossos clientes. O que a gente tem percebido? Né? Se as organizações elas são sistêmicas, por que a gestão, muitas vezes, né, por que ela é gerida de uma forma desintegrada? Por que as áreas não se conectam nas decisões, não se conectam na governança, não se conectam nas trilhas de tomada de decisão e de ritos de gestão? E é isso que a gente tem trabalhado, é isso que a gente tem fomentado como nossa tese. E uma coisa que a gente observa, que a gente tem percebido, é que claramente eu tenho uma diversidade muito grande de áreas de conhecimento dentro da organização que passam para as temáticas de gestão. Então eu tenho necessidade de inteligência competitiva, planejamento estratégico, pessoas que conheçam o cenário, pessoas que conheçam o posicionamento, o mercado, pessoas que conheçam o desempenho, risco, SG, projetos, processos, capital humano, infraestrutura e assim vai. São uma série de temáticas e de conhecimentos que estão dispersos na organização. E essas áreas de conhecimento, elas têm dificuldade de atuar de uma forma integrada. E quando eu vou subindo na organização para tomada de decisão, se eu não tiver a percepção de diversas dessas áreas de conhecimento, de diversas especialidades eu tomo uma decisão não necessariamente bem embasada. E aí o que a gente olha é que é importante a gente criar modelos em que isso aconteça. Vou pegar aqui um exemplo. Se a gente olhar externamente, N coisas têm acontecido, e acontecem sempre. E a organização está suscetível a isso. E outra coisa que a gente percebe é que, ao desenhar uma estratégia, ao desenhar a longo prazo, ela entende o cenário, entende o contexto, desenha uma estratégia, depois essa estratégia é executada, e novos elementos que estão acontecendo no contexto não necessariamente são incorporados ou não na velocidade que se precisa. E quando isso acontece, eu começo a ter um problema de ter uma estratégia na organização que não necessariamente está correspondendo à minha necessidade e ao meu contexto. Não necessariamente está respondendo ao que é o momento hoje da organização. E eu fico gerenciando uma estratégia, olhando para uma estratégia que não reflete o que eu preciso fazer. E quando a gente olha para isso, se a gente for olhar, olhando o ambiente externo, o ambiente de negócio, o que a gente tem visto hoje de forma muito grande? A inteligência artificial, por exemplo, né, cada vez mais embarcando nas organizações. Se eu não incorporar isso na minha estratégia, se eu não perceber isso ao longo da minha execução da estratégia, eu não vou conseguir trazer ela para o meu dia a dia. E aí, eu não vou conseguir, se eu não fizer isso, eu vou ter problema na minha parte de identificação de cenários, de posicionamento da minha empresa, na definição das minhas diretrizes, dos meus projetos, na revisão da minha cadeia de valor, na minha infraestrutura, na minha necessidade de pessoas e no meu orçamento. O que eu tenho que fazer, então? Olhar para isso e trazer isso para dentro da organização, para eu conseguir rapidamente incorporar esse tipo de demanda. O que pode acontecer se eu tenho uma gestão que não está integrada? Lembra quando a gente fala de telefone sem fio? É o que acaba acontecendo. Então, entra a demanda e em algum momento isso corta. Em algum momento isso não flui. E aonde eu vou realmente fazer a intervenção, que está na parte daqui, em mexer cadeia de valor, mexer na infraestrutura, identificar competências que eu tenho que ter, viabilizar o orçamento, isso não acontece. E aí eu paro no meu modelo, paro na minha execução da estratégia. Então, como eu faço isso? Né? Como que eu garanto isso? Um dos pontos é a gente garantir ou trazer modelos que integrem diferentes áreas de conhecimento. Então, aqui é um modelo que a gente traz uma visão do ambiente de negócio, conectando com direcionadores estratégicos, levando isso para uma necessidade de tradução da minha estratégia, conectando com estudos e projeções, com pessoas, com risco SG, e amarrando tudo isso em dois modelos de gestão.
a gestão da operação, em que eu olho para a cadeia de valor, e a gestão da estratégia, em que eu olho para o longo prazo da organização. Esse mapa eu vou abrir ele um pouquinho mais em partes, mas ele é um detalhamento dos grupos anteriores. Então, o que acontece? Se a gente for começar a pensar o longo prazo da organização, eu vou ter aqui toda a minha percepção de contexto. O que está acontecendo? Interno e externamente. Aí eu olho a minha cadeia setorial, né, como que está a minha cadeia setorial, onde eu estou na minha cadeia setorial, quais são os fatores que estão amarrados a ela, o que está acontecendo, como que isso impacta a minha organização no longo prazo, internamente o que acontece, e traduzo isso em possibilidades de cenários prospectivos. Então eu olho para fora, olho para dentro, crio cenários, crio possibilidades daquilo que está acontecendo. Esses cenários, eu posso trazer, posso pegar esses cenários e identificar como isso impacta a minha organização. Como que eu posso traduzir isso em diretrizes, em modelos de negócio, em missão, visão e valores. Então, identifiquei externamente, identifiquei coisas que estão acontecendo, trago isso como possibilidade de movimentação da minha organização. Começo a integrar, ou quem está olhando para essa parte de fora, que é a inteligência competitiva, a inteligência de mercado, a pessoa que está olhando o contexto, que está monitorando o contexto, e uma vez identificado novas possibilidades aqui, ele consegue fazer uma gestão e um monitoramento dos meus cenários, e com base em mudanças dos meus cenários, rever toda os meus caminhos estratégicos. O que eu ganho com isso? Eu ganho uma estratégia mais dinâmica. Então, quando a gente vê nas organizações que as organizações desenham uma estratégia e ela fica fixa por um período, nesses modelos, a estratégia é muito dinâmica. Eu tenho uma estratégia vigente, mas não é definitiva. E a cada percepção, ou a cada elemento novo que surge, eu já incorporo na minha estratégia. Se a gente for ver, bem recentemente, a gente passou por uma pandemia. Essa foi tão grande que, claramente, essas organizações viram que precisavam mudar a estratégia. Mas eu tenho movimentos menores que, se ela não percebe, ela deixa passar. E aí o bonde passa, a necessidade passa, e quando ela desperta, já foi. Então, se eu tenho essas conexões, essas percepções do que está acontecendo, eu consigo incorporar. Aí vamos andar mais um pouquinho. Fiz isso, identifiquei e mudei diretrizes. Eu preciso traduzir isso. Gerenciar a organização no nível do desenho da estratégia não é fácil. É uma coisa mais complexa. O que as organizações fizeram? Começaram a traduzir isso em elementos de gestão. Então, Balance Scorecard é um deles, OKR é outro modelo, de gestão por diretrizes é outro modelo. Então, são modelos que se faz para fazer com que isso aconteça. O que acontece hoje? Eu vejo muita organização reclamando que o Balance Scorecard, ele é amarrado, ele trava, o OKR também acaba travando, que ele não olha para fora. Mas ele é uma tradução. Ele não é ambiente de formulação de pensamento da estratégia. O pensamento está aqui. Então, o que eu vejo? Que essas organizações ficam gerenciando a estratégia só por aqui. Mas esquecem que tem um ambiente, um contexto de coisas que estão acontecendo. E aí o que acontece? O contexto muda, ela não percebe isso, mantém a estratégia vigente, sendo que ela não é mais o que precisa fazer. Ela tem que ser alterada. Então, eu preciso fazer essa mudança. Então, já faço isso daqui. Então, o objetivo, quando eu faço a parte aqui dos OKRs ou do BSC, é tradução da estratégia, não é formular a estratégia. E às vezes tem essa confusão nas organizações. Aqui eu só peguei uma linha, então, vindo aqui das diretrizes, indo da identidade corporativa, né, missão, visão, valores, tem que traduzir em algum elemento, ou preferencialmente, né, traduzir em algum elemento de gestão. Pode ser Balance Scorecard, OKR, qualquer outro. Mas o ponto importante, só relembrando, como não são elementos de formulação, eu tenho que ficar de olho sempre no que está acontecendo fora. Sempre. E é isso que vai me garantir que eu consiga ter uma estratégia que esteja sempre conectada com os contextos. Então, pegar aqui... só voltar aqui. Então, pegar o Balance Scorecard. Para quem não usa ou não conhece, é um mapa estratégico, né, com diferentes objetivos aqui estruturados. Cada objetivo tem seus indicadores, pode ter níveis de segmentação com projetos estratégicos. Esses são os elementos que saem do Balance Scorecard.
No OKR, como elementos, eles não são tão diferentes. Eu tenho objetivo, eu tenho um KR, que ele é uma integração entre o indicador e uma meta no Balance Scorecard, né, que eu tenho, no Balance Scorecard eles separam os objetos, indicador e meta. No caso do OKR, eles juntam, né? E tem depois os planos de ação. O que muda, o que ajuda bastante no caso do OKR, é na descrição do KR, que ele dá o salto, né? Ele explicita no texto o salto que ele dá. No BSC você tem que olhar a meta, qual é a meta que foi colocada para isso acontecer. Isso em termos de elementos de gestão, mas como forma de gerir é bem diferente. Né? O OKR ele dá muito mais autonomia para a ponta, enquanto o BSC ele é um pouco mais travado em relação a isso. Aí os OKRs, como eu estava falando, eles desenhados podem ser, também se chega, né, também nos planos de ação, enquanto no Balance Scorecard se chega nos projetos. E tem um outro jeito de se fazer, a gente tem visto em algumas organizações, a integração das duas metodologias. Explicar a estratégia de uma organização só usando o OKR, às vezes não é muito fácil. Então, tem organizações trabalhando nos dois elementos, usando o mapa para comunicar e para dar uma visão de longo prazo de onde a organização quer chegar, e a partir do mapa, como elemento de comunicação e de organização da estratégia, trabalhar a gestão com os OKRs. E aí, como que faz nesses modelos? Você tem, né, o mapa estratégico, para cada trimestre ou para cada ano se escolhe quais são os objetivos que se quer trabalhar, e a partir disso se trabalha nos OKRs. Então, o objetivo do mapa priorizado passa a ser um O do OKR, e aí se define KRs, né, resultado-chave para cada trimestre. E aí se trabalha na mescla das duas metodologias. Então, é um jeito novo, um jeito diferente que algumas organizações têm usado, integrando os dois modelos. Até para depois, em algum momento, escolher um deles, né, num momento de transição. E por que isso tem acontecido? Né? Hoje a gente tem visto isso acontecer bastante. E como o OKR ele prega uma autonomia maior na ponta, eu cobro o objetivo, né, mas a ação, a intervenção, a ponta decide, a organização que ainda não está preparada para essa, né, flexibilização ou essa autonomia na ponta. Então, eles estão dentro de um processo de transição ainda. Tem outras que trabalham, né, já é mais fácil trabalhar com o conceito dele de autonomia também associado, e aí vai mais fácil dentro dele. Feita então essa parte de tradução e revisão disso conforme a estratégia vai mudando, conforme o cenário vai mudando, precisa desdobrar a estratégia, definir o portfólio de projetos, definir cadeia de valor e definir a infraestrutura física e tecnológica. Esse é um outro ponto. A minha estratégia está olhando longo prazo, estou olhando para frente. Minha cadeia de valor está olhando hoje. Quando eu penso numa estratégia, ela vai ter uma interferência nos meus processos, ela vai ter uma interferência na minha infraestrutura, vai ter interferência no meu jeito de organizar. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso entender que a hora que eu tomo uma decisão estratégica nesse nível, eu vou ter impacto para cá. Quando eu faço a formulação da estratégia, normalmente isso fica mais fácil das pessoas perceberem. Apesar de tomarem a decisão, às vezes até independente disso. Mas que é mais fácil de perceber. Quando eu estou no dia a dia da execução da estratégia, coisas novas aparecem, eles esquecem de olhar para isso. Então, tomei uma decisão ao longo da execução da estratégia, mudei um objetivo, mudei uma diretriz, eles esquecem de olhar qual é o impacto que isso traz para dentro da organização. E isso é um outro ponto que precisa ser olhado. Por isso que a gestão integrada, quando ela está montada dessa forma, ele força com que isso aconteça, ele força com que esse olhar seja dado. Então, se ele for olhar no desdobramento, se eu estiver usando o próprio OKR, então a partir dos OKRs que foram colocados no nível estratégico, eu posso trabalhar com OKRs táticos, né, de uma área, com os Os de uma área e com os KRs também de uma área. Então, se a gente for pegar aquele exemplo que tinha sido colocado lá, de aumentar a receita operacional no canal próprio de 800 para 900 milhões ao longo do ano, sendo que no primeiro trimestre tem que chegar em 250 milhões, eu posso trazer isso para como um link da área, para a área criar um objetivo tático que é superar desafios de venda e chegar nos KRs da própria área, aumentar em 10% o upsell ou aumentar a conversão de proposta em 25%, de 25% para 35%. Então eu desço com a estratégia,
conforme eu tenho necessidade para as áreas, usando também os modelos de OKR. E aí eu preciso conectar também com a parte de projeção de receita, custo, resultados e com os planos de negócio e estudos de viabilidade. Então, dependendo da estratégia, dependendo do que foi desenhado, dependendo do salto que a organização vai dar e dos investimentos que ela vai fazer, para tomar decisão, é importante que ela entenda qual o impacto que isso vai ter, qual o resultado que isso vai ter. E aí as conexões com os estudos de viabilidade são, ou com os modelos de negócio, com as projeções, são importantes. E aí aqui só coloquei um exemplo, então, o estudo de viabilidade do plano de negócio. Então, olhar quais são as possibilidades que a organização tem, quais são os cenários que ela tem, qual é a elasticidade, a sensibilidade de modelos, quais são as projeções de resultado. E, de novo, quando eu tenho um modelo desintegrado, eu fico com esses números fixos. Quando eu estou com o modelo integrado, uma vez que eu identifique uma mudança de contexto e resolvo incorporar isso na estratégia, eu preciso rapidamente entender o impacto que isso tem. Qual o impacto que isso tem no meu resultado? Qual o impacto que isso vai ter na minha demanda por orçamento? Qual o impacto que isso vai ter nos planos de negócio que eu desenhei? Que esse é um outro ponto que acontece. Às vezes eu tomo uma decisão na alta liderança e na hora de executar não tenho orçamento para fazer. E aí, não vou fazer porque eu não tenho orçamento. O orçamento não deixa, né? E aí é o questionamento, faz sentido o orçamento não deixar? Ou se é prioritário, estratégico e relevante, eu deveria viabilizar orçamento para isso? Então, deveria conectar também esses pontos. Outro ponto que também é relevante, importante dentro do... Acho que perdi de novo aqui. Opa, foi. Que é a parte das pessoas com as competências e com as metas individuais de equipe. Também é um outro ponto que às vezes pode acontecer, e a gente percebe isso também em alguns clientes, que a estrutura de metas, né, ou as metas individuais, ou os acordos de metas, eles não estão alinhados com as mudanças da estratégia, não estão alinhados com a estratégia da organização. E outro ponto, as competências. Dependendo da estratégia que eu tomo, dependendo do caminho que a organização vai seguir, as estratégias são diferentes, as competências são diferentes. O conjunto de competências que eu tenho não são suficientes para entregar aquela estratégia. E aí eu preciso também trabalhar dentro desse modelo de uma forma integrada. Então, pensei uma estratégia, desenhei uma estratégia, mudei uma estratégia, qual é ou quais são as competências que eu preciso? E depois identificar para esse modelo, ou para essa estratégia, processos, projetos, quais são os riscos que eu tenho. E se eles estão aderentes às minhas práticas, né, de ESG que eu defini como organização. É lógico que tudo isso aqui já poderia começar logo aqui, nas definições. Mas eu preciso, em algum momento, garantir que isso está contínuo e tá funcionando. E está sempre sendo utilizado. E aí fazer toda a parte de mapeamento de risco, toda a parte de conexão com as práticas ESG que a organização tem. Então, ver desde a cadeia de valor, projetos, das diretrizes. Então, verificar qual é a aderência que a gente tem e garantir que a gente execute isso. E depois amarrar dentro dos modelos de governança. E aí, na governança, tanto a governança operacional, olhando os projetos, cadeia de valor, capital humano, infraestrutura, quanto para a parte estratégica do meu modelo. Então, o que está acontecendo nas decisões estratégicas, com os objetivos, com as decisões sobre os projetos, aqui sobre o portfólio, aqui sobre os projetos, sobre cadeia de valor, infraestrutura física e tecnológica, orçamento, risco SG, metas, engajamento de equipe e por aí vai. Para a gente conseguir que isso aconteça, né, que essas integrações aconteçam, é importante que ao desenhar o modelo de governança da organização, onde ela toma as decisões, o fluxo de tomada de decisão principal da estratégia, ele esteja alinhado com informações externas da organização, de forma constante. Então, muitos dos projetos que a gente trabalha, ele não começa a reunião mostrando a performance que eu tenho. Ele começa a reunião mostrando o que está acontecendo. Teve uma mudança de cenário? Aconteceu alguma coisa? Tem concorrente novo? Tem concorrente saindo? Aqui eu vi que tem muita gente de saúde. Recentemente teve a saída da OHG. Qual o impacto que isso traz para mim? Qual o impacto que isso traz para o setor? O que acontece? E assim vai. Né? Então eu olho para isso
e vou tomando decisões. Eu vou trazendo para o meu mundo de decisões. Olho também para a minha parte interna, performance operacional, para minhas mudanças internas. Isso aqui tem que ser elemento de entrada para eu fazer a minha gestão. E não pode ser a gestão simplesmente olhando a performance daquilo que eu executei, que é o que a gente vê muito. E aí eu tenho um descasamento, eu vou começando a ter um descolamento entre a realidade do que está acontecendo com a estratégia que eu estou gerenciando. E, de novo, se eu não tiver uma gestão integrada que faça isso, eu tenho problema de trazer esses elementos para dentro da pauta de decisão. E aí eu vou gerenciando aquilo que eu construí no passado, que pelos movimentos que a gente teve no setor, por mais que seja poucos meses, pode ser de um distanciamento grande, ou pode ser que seja um distanciamento da realidade pequeno. Mas também não é estranho a gente chegar em clientes que eles estão gerenciando a estratégia, olhando os indicadores, mas tomando a decisão por fora. Porque as decisões relevantes não estão mais na estratégia, não estão mais no mapa, não estão mais nos OKRs. E aí as decisões são tomadas todas por fora. E aí eu preciso colocar isso para incluir dentro do modelo de tomada de decisão. E como que a gente tenta fazer isso de uma forma mais simples? As análises que são feitas no nível estratégico, ela não trabalha apenas isso aqui, que é o que a gente vê na grande maioria das análises, passado e presente. Então, eu falo o que aconteceu e justifico porque está assim, com uma fotografia do hoje. Mas não faço uma análise de futuro, para onde vai. Então, aquele desafio que eu coloquei, aquele objetivo, aquele OKR, realmente eu vou conquistar ou não vou conquistar? Eu vou conseguir alcançar ou não vou conseguir alcançar? Dentro do ano, dentro do mês, dentro do horizonte da estratégia. E o que eu tenho que fazer para alterar? Então, essa necessidade de olhar passado, presente e futuro, ela é muito relevante. Então, na hora que eu for analisar, eu precisaria sempre analisar de uma forma, olhando a performance que eu tive, o que eu consegui implementar, mas olhando também quais são as tendências que eu consigo perceber e as movimentações que eu tenho, os desafios que eu estou sofrendo e que são novos ao meu modelo, que não tinham sido previstos na hora que eu construí a minha estratégia. Então, se a gente for lembrar que eu construo a estratégia, ela tem fatos que são concretos, que eu já vou atuar, mas tem fatos que são incertos. Eu não sei o que vai acontecer. E esses fatos incertos, vira e mexe, eles deveriam entrar para o meu modelo. E ao entrar para o meu modelo, aí eu consigo trazer essa visão, essa percepção do que está acontecendo e trazer isso para dentro da minha estratégia. Aí fazendo com que eu tenha uma integração e um fechamento do meu modelo, uma retroalimentação do meu modelo, fazendo com que minha estratégia seja viva. Então, eu faço uma estratégia, mas ela é viva. A cada momento, mudança de contexto, mudança de algum elemento que seja relevante para mim, eu incorporo isso e minha estratégia é atualizada, sem grandes traumas para a organização. Porque senão o que vai acontecer? Eu vou estar gerenciando, executando um caminho que não vai mais me entregar aquilo que eu preciso. Porque a visão de futuro está me falando que eu tenho que chegar até aqui, mas o cenário, a tendência está me travando e dizendo que eu só vou chegar até aqui. E aí, para cobrir essa lacuna, eu começo a decidir tudo por fora. Ou começo a decidir sem embasamento, sem as informações necessárias para a tomada de decisão. Era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Aqui tem um autodiagnóstico, quem quiser fazer, fique à vontade, tem o QR Code. Ele reflete basicamente 90% do que está nesses itens aqui. Tem uma parte, né, que a gente vai sempre atualizando, que aqui é a terceira versão que está disponível no autodiagnóstico, a gente já está fazendo a quarta versão. Mas 90% do que eu fui falando e do que está nos slides está no autodiagnóstico. Então, se vocês quiserem fazer o autodiagnóstico, fique à vontade. Obrigado. Era esse o ponto que eu queria passar para vocês. Tá bom? Luiz, muito obrigado, viu? Cara, passou várias imagens aqui na minha cabeça. Lembrei do passado. Sou novo, tá, gente? Mas eu lembrei de bastante coisa que eu já tive a oportunidade de passar por todo esse processo aí. Vários slides aqui são bem familiares para mim. Bom, então nesse momento eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Então vocês fiquem à vontade, um de cada vez para não, tá bom? Para não fazer tumulto. Tá? Vocês podem ficar à vontade que eu levo o microfone para vocês. Alguém tem uma pergunta?
E o Felipe vai desse lado, eu vou desse lado, Felipe. Tem Márcia, eu sabia, Márcia. Então, eu tenho uma pergunta que ficou a dúvida na minha cabeça. Você até abriu com uma dúvida, né, falando por que será que acontece isso, que tem essa falta de integração. E aí você trouxe a questão dos profissionais, da falta de expertise dos profissionais, né, de conhecer as áreas do conhecimento, ter integração. Eu fiquei com a dúvida assim, o que mais você acha que são causas de acontecer essa falta de integração, de tudo isso que você mostrou? É um ponto que a gente percebe também bastante, né? Pegando aí no ponto da equipe, vai primeiro, depois a gente vai para os outros itens. A visão sistêmica, né, as pessoas são muito especialistas no que fazem, né? Muito boas especialistas no que fazem. E às vezes não tem a visão sistêmica, e não foi nem preparado até na academia para isso, né, para ter essa visão sistêmica. Então, se a gente pega, principalmente na área da saúde, tem muito técnico na liderança e que fez uma formação técnica, e ok, e é isso mesmo, né? E aí eles não têm, a gente acaba não tendo essa visão. Eu sou engenheiro de formação. Se eu não fizesse a pós na GV para me ajudar e depois o trabalho de consultoria, provavelmente eu tinha uma linha de pensamento muito cartesiana de engenheiro, muito técnica. Então, essa parte da visão sistêmica acho que é um ponto relevante. Outro ponto relevante é a parte processual mesmo, né? A parte estrutural de processos da organização não ajuda a ter essa visão sistêmica, né? Grande parte das organizações ainda faz gestão de processos daquela área, mas não a visão ponta a ponta, que ajuda também na parte integrada, né? E também essa puxada da integração é feita pela alta liderança. A gente não vê também a alta liderança puxando análises mais profundas e análises mais horizontalizadas, mais integradas, o que também dificulta esse processo de ter uma gestão mais integrada, né, da tomada de decisão. Esses são os pontos que eu vejo mais relevantes assim para isso acontecer. Obrigada. Bom dia, Luiz. Bom dia. Obrigado por tua apresentação. Eu acho que abre um monte de pergunta e um monte de condicionamentos para se pensar. Eu estava pensando, você está falando de organizações de uma forma bastante ampla, mas eu acho que o desafio talvez mais peculiar acontece nas empresas de dono, né? Porque eu acho que é uma organização muito grande, você tem uma tendência a ter níveis de conhecimento muito diferenciados, um nível de experiências muito diferenciado, mas a empresa de dono, por mais que esse nível na alta liderança de conhecimentos variados existam, se essa ideia, se esse conceito de penso presente, passado, presente, pensando no futuro, vou realinhando conforme precisa, eu acho que o desafio fica maior, porque se o dono não tiver a visão de que isso é necessário, por mais que o nível de alta gerência que atende para ele queira fazer, não funciona, né? Como é que você vê que isso pode ser modificado no sentido de trazer o dono para isso é necessário, né? Você quer chegar lá, precisa trazer isso para dentro da empresa. Pegar um exemplo assim, alguns casos que eu vi, inclusive os donos saírem da operação, né? Vai para o nível de conselho da organização para deixar a operação livre, né? Para ter uma visão mais de longo prazo e mais solta. Né? Então, sair da operação é um caminho que eu vi em algumas organizações de dono, né? E não é de dono das grandes, de pequena mesmo, PME e grande também. Né? Sai da operação para fazer isso acontecer. O dono também tem aquelas características que a gente falou, dependendo de como o dono chegou a ser o dono da empresa, né? A ser dono também segue o mesmo caminho. Né? Às vezes ele é o dono porque, né, comercialmente ou visão de negócio, ele é bom, mas não tem essa visão integrada dessas áreas de conhecimento, que, como você falou, está na base, né? Está na estrutura das pessoas. Mas o jeito, acho que mais fácil, ou não sei se mais fácil, mas que eu tenho visto que tem funcionado bem, é a saída, ou que a gente fala da profissionalização, mas é que eu não gosto muito desse termo, porque não quer dizer que o dono estando lá não é profissional, a organização. Mas é o que o mercado fala da profissionalização, que é deixar pessoas que tenham conhecimento mais horizontal, mais sistêmico da organização, tocar ela e vai para um nível de conselho. Né? Apesar que, dependendo, ou ele também, né, o dono, dentro dessa visão mais empresarial, capacitar, se formar, se desenvolver para isso. Né? Para ter essa carga de gestão que muitas vezes ele não tem, mas é ter essa carga de gestão.
E aí entra também a parte de processos, até ferramentas, né? Ferramentas ajudam nisso, né? A trazer esse passo a passo, ou trazer workflows que ajudem nesse pensamento. E aí, pegando o ponto que você falou do passado, presente, né, e futuro, muitas vezes o dono tem essa percepção, né, às vezes tem conflito interno, né, no dono, que ele tem essa percepção do longo prazo, do futuro que precisa fazer, mas também ele tem a pressão do caixa do dia a dia. E aí ele tendo que tomar essas duas decisões, às vezes é conflitante até para crescimento e expansão da própria organização. E aí normalmente o caixa grita mais alto. Eu costumo brincar que a gente tem que deixar o dono na parte da estratosfera, tendo a ideia do futuro, Que é no conselho. e jogar aqui para baixo para o conselho dizer, olha, a gente vai chegar nesse seu futuro lá na estratosfera desse jeito, né? E ir readequando. Depois que o conselho, normalmente indo para a posição de conselho, tem funcionado bem. Mais alguém? Não? Vamos lá. Não vai embora não, Luiz. Espera aí. Vai embora não. Não, porque você vai ganhar um presente, cara. Opa! Presente. Camisa do Palmeiras? Não? Olha. Poxa! Palmeiras, Se eu Palmeiras, tivesse, Palmeiras eu não te daria funciona. também, porque eu ficaria para mim, entendeu? Temos aqui um presente, tá? Para agradecer aí pela sua participação, tá? Então, Obrigado. e pela parceria de todos esses tempos aí com a gente. Tá Obrigado. bom? Queria agradecer a Ana, Nilo, pela oportunidade de estar aqui, né, de convidar a Trigem para participar da palestra. Quero saber se eu vou ganhar também. Vou, Ana? Não, vou ganhar o vinho também. É um vinho, gente. Tô contando ali, não sei se vai sobrar para mim, não. Bom, muito obrigado, Luiz. Valeu mesmo. Bom, ainda no tema aí de gestão estratégica, tá? Eu convido Diogo, Stephanie, eles vão apresentar um case, tá? Do